Amém, graça e paz, igreja, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos. Vamos orar. Ó Deus amado, Deus querido, como é bom estar na sua casa, porque aqui sentimos que estamos junto de Ti. O Senhor está sempre presente na sua casa, por isso eu peço que seja o Senhor, o Seu Santo Espírito, a ministrar a cada um de nós, Pai, começar por mim mesmo. Tira de nós toda distração, tira de nós tudo o que não provém de Ti para este momento, Pai. Queremos estar totalmente sintonizados contigo e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos lá, a pergunta de hoje. No amor que eu faço, não tenha pressa para responder, tá bom? Quando foi a última vez que você recebeu de fato um abraço e um beijo? E nessa sequência, um abraço e um beijo. 10 minutos, que bom. Hoje não vale, né? Hoje não vale, hoje muita gente recebeu. Mas eu confesso que o beijo é mais fácil, né? Normalmente a gente recebe mais beijos do que abraço. Eu e Lídia damos alguns beijos, mas abraço mesmo, parar de abraçar, às vezes tem, mas não é com tanta frequência assim. Um beijinho acaba sendo mais frequente. Mas nós vamos estar falando, no meu modo de ver, com certeza, num abraço mais significativo que a Bíblia retrata. E não poderia ser sem uma causa do que um Dia dos Pais, para a gente pensarmos e refletirmos sobre isso. Bem, na verdade, a Bíblia não retrata ou relata tantos abraços assim, como agora o Carmo e o João ali deram um beijo desses que bate das costas, sabe? Pá, 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 pá. Meu pai, quando abraçava os amigos, coitado, ele saiu meio machucado. A Bíblia não retrata tantos. A Bíblia retrata em Gênesis 48, bem no finalzinho do livro de Gênesis, um abraço em que, ali chamado de Israel, não mais Jacó, abraça os filhos de José, Manassés e Efraim. Mas é um abraço e acabou. Mas esse abraço que nós vamos falar hoje aqui, realmente, para mim, é o mais significativo. A última vez que eu preguei sobre uma parábola de Jesus também, não sei quem lembra, mas foi uma palavra extremamente direta e, de certa maneira, dura, porque era sobre o rico e o Lázaro, né? Mas hoje a gente vai estar ministrando sobre a parábola mais linda que existe em toda a Escritura. Para mim não tem nenhuma outra tão... E também, com certeza, uma das mais conhecidas e uma das mais longas também. E que tem, diferentemente de outras parábolas, nela própria 3 ensinamentos, pelo menos. Porque ela vai falar sobre o pródigo, que seria o irmão mais novo, que é um exemplo de arrependimento sincero, mas também vai falar sobre o irmão mais velho, infelizmente, que ilustra a impiedade da hipocrisia, do preconceito, do não aceitar o arrependimento de um pecador, e claro que vai falar do amor do Pai, que retrata o nosso Deus. O nome deveria ser outro. Se eu pudesse dar um nome para essa parábola, não deveria ser a parábola do filho pródigo. Pródigo é o esbanjador, o que gasta muito. O certo mesmo seria a parábola do pai pródigo. Porque a parábola é muito mais sobre o pai do que sobre o filho. O filho aparece 8 vezes na parábola. 8 vezes você vai ver escrito lá, filho fez isso, filho fez aquilo. O pai aparece 13 vezes. Então, realmente é sobre o amor do Pai, a misericórdia do Pai, o perdão do Pai, a graça do Pai. Falar em graça, eu não sei se já dei esse exemplo aqui, que é bem pueril, mas porque a graça de Deus, ela é, para mim, totalmente incompreensível. É um negócio que não tem como falar em palavras o que é a graça do Pai. Então, talvez para você ter uma certa ideia do que é a graça de Deus para a tua vida e para a minha vida, eu uso o seguinte exemplo, como se uma pessoa está no trânsito, para o carro num farol, vem um carro atrás e chapuleta com tudo. A pessoa desce e vai ver um jovem de 15 anos, um pouco embriagado, e bateu, falou, pois é, né, meu? E aí?
você tem 3 possibilidades, ou quem está guiando ali tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a da lei. Então chama a polícia resolve. Vai ser multado, o pai vai pagar as consequências, porque é menor de idade, por aí vai, as consequências da lei. A segunda opção que a gente vê de Deus também é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, se for aplicado nessa situação, o cara desce do carro, vai lá, olha um estrago, olha o outro estrago, fala, pô, foi chato, hein, meu? Mas vamos fazer o seguinte, você fica com o teu estrago, eu fico com o meu estrago, vai em paz, está tudo certo. Isso é misericórdia. Agora a graça é o cara desce do carro, vai lá, olha, uau, inclusive está meio bêbado, né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma oficina boa, pode deixar que eu vou levar e consertar os 2 carros. Incompreensível. Incompreensível. É por isso que o irmão mais velho não aceita a atitude do pai, porque é incompreensível. A gente vai ver direitinho isso. Então, só para vocês terem já em mente o que é a graça de Deus. E essa parábola retrata muito bem a graça de Deus. Então vamos lá. Está lá em Lucas, é o único evangelho que retrata essa parábola, diferente de outras parábolas que às vezes aparecem em mais de um evangelho, mas aqui é só ele que retrata, e disse assim, e já tem uma diferença, porque muitos estudiosos acham que as 2 parábolas que antecedem, que é da ovelha perdida e da dracma perdida, isso tudo faz uma parábola só, contada em 3 histórias. Pode ser, porque elas são muito ligadas entre si, conectadas uma na outra. A diferença é que, vou até ler aqui para vocês verem, o início das outras 2 começa de uma maneira bem típica de parábola. No 15:3, Jesus fala assim, então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, qual de vocês? É genérico. Depois, quando ele vai para a parábola da moeda perdida, ele também diz, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Também é genérico. Quando ele vai para do filho pródigo, ele diz assim, um homem tinha 2 filhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Nessa, ele traz mais a realidade mesmo. É meio que dizendo assim, Marcelo tem 3 filhos. Então não é uma parábola, é uma verdade. A gente sabe que ele tem 3 filhos. Então você vê que ele dá uma conotação de mais realidade, de ser de fato uma história verídica, do que uma coisa só para... Mas vamos lá. E disse um certo homem, então é Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, eu vou ler a parábola toda, depois a gente vem trazendo alguns comentários. O mais novo disse ao seu pai, pai, dai-me a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Presta atenção que eu levei tempo para sacar, porque sempre na minha cabeça o assunto era do mais novo pedindo a parte da herança e Deus dando para o mais novo. Era o que eu tinha um pouco na minha cabeça. Aí, claro, refletindo, lendo de novo, você vai ver que o pai deu para os 2. Não foi para um só, não. Às vezes a gente tinha falso entendimento que o mais velho não ganhou nada e o menor ganhou 1/3. Porque nessa época o primogênito ficava com 2/3 da herança e o mais novo 1/3. Mas não, o pai dá para os 2. Isso é importante a gente já destacar. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, os seus bens, vivendo desregradamente. Desregradamente não tem muito a ver com prostituição. Gastando de uma maneira sem controle, sem dar satisfação para ninguém, simplesmente torrando dinheiro. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou com as comida que porco comia. E ninguém lhes dava absolutamente nada. Vamos parar aqui um pouquinho só. Tem algo aqui que já nos chama a atenção, quando o filho mais novo diz assim para o pai, dai-me, dai-me. Eu não sei se você já parou para pensar, mas
que poder, como nos seduz o ter. O ter. E Deus te salvou para ser. Nós não estamos aqui para ter. Nós estamos aqui nesta vida para sermos. Mas nesse momento o filho mais novo queria experimentar mais do que tudo, porque ele já vivia bem, mas ele queria experimentar essa liberdade ou falsa liberdade que o ter aparentemente nos proporciona. E fora que, ao pedir isso ao pai, o pai vivo, é praticamente ele falando assim: você demorou para morrer, por mim você já estava morto. Porque precisa estar morto para que a herança viesse para ele. Existe até a possibilidade, na época, dos pais compartilhar a herança, mas isso tinha que partir do pai. E não o filho vir exigir, o filho vir pedir. O filho vir pedir é uma afronta para aquela época, e acho que até para hoje também. Você teve um filho que chega para você e fala: então, cara, eu acho que você vai demorar muito, você se cuida, você é meio fitness, então já dá minha parte aí. Já dá minha parte aí. O pai com certeza não iria gostar muito disso. Então naquela época, o primogênito recebia a maior parte, 2/3. Não era tudo, 2/3. Mas quem pede é o mais novo, totalmente inaceitável isso. Principalmente, se a gente voltar um pouquinho então, o contexto de tudo isso, começa lá: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem que ouvia Cristo? Publicano e pecador, ou seja, quase que a escória, porque os fariseus e os mestres da lei faziam o quê? Criticava, nem sequer entrava nesta casa para ouvir o que Jesus falava, ficava de fora, criticando, porque na cabeça deles, uma história como essa, de um filho mais novo pedir a herança do pai, e o pai conceder, era absolutamente inconcebível para um fariseu. Isso não existe, porque o pai tinha todo o direito de simplesmente, filho, não fica chateado, mas de chegar e falar assim: vai pastar. Não foi tão forte, né, Lídia? E você abaixou a cabeça, acho que foi. Não foi? Então tá bom. Vai pastar, amigo. Eu não só não vou te dar, como eu vou te deserdar. O pai tinha todo esse poder para fazer isso, de deserdar o filho mais novo que estava pedindo o que pediu. E é isso que a gente vê. Simplesmente o pai, sem questionar, sem perguntar, sem absolutamente nenhuma ponderação, nenhuma nada, o texto diz que ele simplesmente, assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ele dá para os dois. Até aí tudo bem, o filho querer ter dinheiro. Dinheiro muitas vezes pode ser e deve ser bênção nas nossas vidas. O problema é quando você tem dinheiro, mas se afasta de Deus. E foi o que aconteceu com ele. O texto deixa claro que em pouco tempo, o texto fala assim: em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou tudo. Então, meus queridos, o grande problema não é ter, o grande problema é nos afastarmos de Deus. Ele passava fome com o pai? Ele passava necessidade? Nenhuma, absolutamente nenhuma. No momento em que se afasta do pai, passa a ter dificuldades, passa a ter fome, passa a ter necessidades. Então, por favor, creiam no que eu vou te dizer. Tudo aquilo que te afasta de Deus, foge disso, porque vai te trazer problema. Inicialmente pode ser que não, inicialmente parece que é uma alegria. Poxa, eu orei tanto por uma namorada, Deus me deu uma namorada, só que agora você não vem mais para a igreja. Ah, mas é que sabe como é que é e tal, passear para cá, passear para lá. O emprego muitas vezes se afasta de Deus, cuidado com isso. Relacionamentos nos afastam de Deus. Eu estou tendo uma experiência interessante agora. O meu celular, que eu acho que pelo visto é antigozinho, ele deu um problema de memória. Então eu já deletei foto, isso e aquilo, e vou tentar abrir o WhatsApp, porque o WhatsApp para mim é trabalho, inclusive. Eu
vocês terem uma ideia, eu pago o salário dos funcionários através do celular e comunico através do WhatsApp. Então, o WhatsApp é muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mas não consigo abrir. E simplesmente não consigo abrir. Então, eu comecei a deletar coisas. Fui deletando programas que não usava muito, não resolvia. O meu celular hoje não tem Instagram, não tem Facebook, não tem TikTok, não tem mais nada. Porque foi a única maneira de poder abrir e usar o WhatsApp e o aplicativo do banco. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não está me fazendo falta nenhuma. Por incrível que pareça. E eu não vou dizer que eu não dava umas olhadas e tal, curtia a parte de culinária, curtia a parte de pregações, então eu olhava lá. Mas não tem como olhar. E Deus está me mostrando, falou, aí João, você achou que não dava para viver sem isso? Isso é lixo. Isso é lixo. Então, por favor, queridos, é no amor que eu digo, qualquer coisa que te afaste de Deus, se afasta disso antes. Se afasta disso. Porque foi isso que aconteceu com o filho mais novo. E aí dá-me, então, o dá-me é essa sedução do ter, que a gente quer ter. Às vezes a gente busca Deus para ter, a gente faz isso, faz aquilo, faz jejum para ter e não para ser. E creio nisso. Você e eu estamos nessa vida para sermos. Então tudo aquilo que te afasta de Deus, o que for, emprego, amizade, dinheiro, poder, pode ser uma maldição. E longe de Deus, como a gente vê no texto, a gente tem problemas mais sérios. Não quero dizer que aqui você não possa ter problema. Eu conheço a vida, graças a Deus, conheço boa parte da história da grande maioria daqui. E sei que muitos estão enfrentando lutas, assim como eu enfrento lutas também. A gente escuta um do outro e tudo. Então, não é uma isenção. Estou dentro da casa do Pai e não sofro problema nenhum. Não. Jesus falou, no mundo teremos aflições. E é isso que a gente vive. Porém, aqui nós superamos. Aqui nós temos um grupo de amigos, aqui nós temos uma comunidade que ora, que intercede, que está junto, que visita, que isso, que aquilo, que senta, que conversa. No mundo, longe de Deus, não tem mesmo. E a sequência qual que é? Onde ele vai parar? Ele vai parar cuidando de porcos. Isso para um judeu era o fim da linha. Porque para o judeu, o porco é o animal mais imundo que possa existir. Isso até hoje, ele não come carne de porco, vocês sabem disso. Então, ele foi parar, aonde que vive um porco? Chiqueiro. O mundo só nos dá chiqueiro. Tudo que vem do mundo é chiqueiro. Desculpa falar isso. Pô, João, mas não tem nada de bom no mundo. Aparentemente parece muitas vezes que sim, mas no frigir dos ovos a gente vai ver que é um chiqueiro. No caso dele aqui foi absolutamente um chiqueiro. Então o mundo não dá nada para ninguém. E quando dá tem um preço. E muitas vezes esse preço é impagável depois. Parece baratinho no começo, mas depois se torna impagável. Sabe, aqui onde nós estamos nesse momento, aqui tudo é de graça. A salvação é de graça, o perdão é de graça, a misericórdia é de graça. O contentamento, a alegria, a paz que excede todo entendimento, é tudo de graça. Foi tão engraçado que eu celebrei entre vários, a maioria, aqui mesmo tem vários que eu fiz, mas teve um casamento que eu celebrei que não foi na nossa igreja e nem foi numa outra igreja ali na Jobilene, né, que chama aquela rua lá, uma igreja estrangeira e tal, e que não tem culto, porque ou se tem é na língua deles de domingo cedo. Então a igreja em si é utilizada muito para casamentos. E eu fui celebrar um casamento lá. E aí acho que antes eu fui para ver horários, detalhes com a pessoa lá da secretaria e tal. Aí estava lá conversando e tudo. Aí no final a pessoa falou assim, eu ouvi falar que o senhor celebra muito casamento, né? Eu falei, Deus tem me dado essa alegria, essa honra de celebrar. Então, e quanto é que o senhor cobra? Eu falei, oi? Cobro? Porque todo mundo que vem aqui cobra alguma coisa. Inclusive, se o senhor topar, eu vou pôr o senhor na lista. Eu falei, pois não cobro. O senhor não cobra? Eu falei, não cobro. Então, o mundo cobra.
Aqui não cobra. Aqui é de graça. Então, por que às vezes a gente troca isso aqui pelo chiqueiro? Desculpa. Por que a gente troca isto aqui, que é tudo de graça, e é eterno, não é momentâneo, não é circunstancial, mas é perene. É perene, é aquela alegria que você tem mesmo diante de dificuldades e de situações complicadas. É tudo, tudo, tudo. Mas seguindo o texto, ele diz então, e desejava encher o seu estômago com as comidas dos porcos e ninguém lhes dava nada. Aí seguindo ele diz assim, e caindo em si. E caindo em si. Cair muitas vezes é ruim. O bom é subir. Descer a escada nem sempre é legal. Agora, cair em si é muito bom. Cair em si significa que eu me arrependo do que eu fiz. E tenho consciência das minhas escolhas e das minhas decisões. Então, somente, porque depois o texto segue, na sequência, e caindo em si disse, quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E aí ele diz, levantar-me-ei. Deixa eu dizer uma coisa para cada um de vocês, a gente só se levanta quando a gente de fato cai em si. Porque se for um tombo só do orgulho, se for um tombo só da situação, que você perdeu um emprego e que você acha que não foi justo ter perdido, que isso, que aquilo outro, como é que foi acontecer isso comigo, eu não merecia, vai ser difícil levantar. Mas quando eu e você caímos em si, percebendo de fato que eu fiz escolhas erradas, percebendo de fato que eu me distanciei de Deus, percebendo de fato que eu saí dos caminhos do Senhor, aí a gente se levanta. Aí a gente se levanta, como acontece aqui com ele. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ele se arrepende. O filho mais novo aqui se arrepende. Fala, cara, eu tenho que voltar para o meu pai. E fico pensando na cabeça dele, será que vai me receber? Da maneira como eu fiz, a maneira de ter dito para ele que para mim ele estava morto, porque é isso que a mensagem que ele deixou, você morreu, não me interessa mais estar na sua presença, não me interessa nada mais, quero só o que é meu, e ponto final. Eu fico pensando nisso, como é que estava a cabeça dele desse retorno, de se reencontrar com o pai, e que surpresa que ele teve, não? E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Poderia parar aqui, só festa. Só maravilha. Inclusive eu vou avançar e depois nós vamos voltar no pai. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E aí veio um probleminha. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos falar um pouquinho do filho mais velho?
O filho mais novo, então, nós entendemos que ele foi inicialmente possuído pelo poder do ter, e o grande erro dele não foi ter o dinheiro, mas foi se afastar de Deus, e ao se afastar de Deus, ele se depara com fome, com necessidades, e nesse momento ele que cai em si, e se arrepende das escolhas e das decisões que faz, e volta para procurar o pai. E aí nós vamos falar do pai depois, porque essa é a tônica de hoje, é o pai, não é o filho, não é a rebeldia do filho, nem a hipocrisia do irmão, mas é o amor e a graça e a misericórdia e o perdão do pai, que a gente quer falar um pouquinho mais. Mas aí aqui nós temos que entender também, porque às vezes nós somos esse irmão mais velho. E o que esse irmão mais velho tinha e que nós temos que evitar de qualquer maneira? A primeira coisa que ele tinha era um invejoso. Como a gente leu, acabamos de ler, eu sempre trabalhei por ti, sempre me dediquei, e o Senhor nunca fez nada por mim, nunca matou um cabrito para mim. Isso é inveja. Da mesma maneira que o filho mais novo era um gastador, que é um problema, a inveja é um pecado. A inveja é um pecado. Então que a gente esteja muito atento para não ser consumido muitas vezes pela inveja. A segunda coisa que esse filho mais velho tinha e que ele não sabia, diferente do primeiro, aí entra as analogias das 3 parábolas. A primeira parábola é de uma ovelha perdida. Apesar de ser um animal, a ovelha ela tinha também um certo sentido de que ela estava perdida, porque ela não via os animais da matilha ou da manada, sei lá como é que chama, coletivo, você sabe, Lídia? Coletivo de rebanho. Obrigado, professora. Então o fato de não ver rebanho do lado, o fato de não vir o pastor perto, a ovelha tinha uma certa noção que tipo, deu mal para mim aqui, estou perdidinha aqui. Até que o pastor vai atrás e acha, deixa as 99 e vai atrás dela e acha e se alegra com isso. A segunda história é de uma moeda perdida, uma dracma perdida. E aí é claro que a dracma não sabia que estava perdida. Esse irmão mais velho, porque o pai diz, e o procurou para reconciliar, significa que ele não sabia, mas ele também estava perdido, apesar de estar dentro. O irmão mais novo estava perdido fora. O irmão mais velho está perdido dentro. Esse é o cuidado que nós temos que ter, porque às vezes a gente se depara de, apesar de estarmos dentro, apesar de estarmos fazendo parte, mas eu estou perdido ainda. E hoje é dia para a gente se reconciliar de todas as formas. O meu maior desejo é que você se sinta parte desta família. Se você não se sente, Ana, esse é o meu desejo para você, Ana. Que você se sinta parte daqui. Porque senão a gente se sente perdido, mas eu estou dentro, João. Sim, mas você precisa fazer parte. E não simplesmente, né? Esse é o meu grande desejo, é que o que aconteceu com o filho mais velho não aconteça com nenhum de nós. De estarmos perdidos, apesar de estarmos dentro. Estava perdido, por isso o pai o procurou, a ovelha estava perdida, mas sabia que estava perdida, a dracma não. E outra coisa também que nós não podemos ter jamais, o filho mais velho tinha uma mentalidade de servo. Ele fala isso para o pai, sou teu servo há anos. Em nenhum momento desse texto, que é uma das parábolas mais longas, como eu bem falei, ele trata o pai de pai. É o Senhor para cá, é o Senhor para lá, eu sou teu servo. Nós somos filhos. Se você tinha dificuldade ou qualquer problema com a tua identidade, deixa eu te dizer, você é um filho amado. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Ele não tinha essa noção, a ponto de quando ele se refere ao irmão, ele diz, este teu filho. Ele não diz este teu irmão. Brinquei com a Lídia ontem, dá a impressão quando às vezes eu falo para ela assim, Lídia, esse teu filho. Algum pai já falou isso? Não, só eu? Carmo, só você, hein, Carmo? Às vezes a gente fala assim, né? Aí ela fala, meu? Como que diz? É nosso? Falei, pois é. Então, esse cara era um perdido dentro. Ou seja, há anos recebeu, presta atenção, ele recebeu parte da herança dele. 2/3 o pai deu para ele.
Só que ele ainda continuou na casa, então ele continuava vivendo das benesses do pai. E ainda assim ele se achava um injustiçado, querendo um cabrito. Ele tinha 2/3 dos cabritos, porque ele não pegou um cabrito dele para festejar com os amigos. Porque festejar com o pai ele não queria, festejar com o irmão ele não queria, ele queria festejar com os amigos, mas que fosse um cabrito do pai, sendo que ele tinha 2/3 dos cabritos. Não pode isso. Então é um perdido dentro, não pode, uma mentalidade que acaba com tudo. E o outro está a caminho, o outro está voltando. Eu li em algum lugar que ideia você tem de quanto tempo levou a rebeldia do filho mais novo? Esse cara disse que levou 1 ano e meio. E por que levou 1 ano e meio? Porque era o tempo que nesta época levava para engordar um novilho. Porque no momento em que ele sai, o pai já pega o novilho e fala: põe para engordar. Porque quando o meu filho voltar, esse novilho vai ser celebrado e morto. E nós vamos servir. Então, foi um tempo não muito longo, mas também não tão curto. E a palavra de Deus deixa claro. O irmão mais velho também, sabe o que ele era também? Caluniador, mentiroso, fofoqueiro. Porque a palavra não deixa claro que o cara estava gastando com meretrizes. Isso é comentário do irmão. É comentário do irmão, porque a palavra de Deus diz que ele estava gastando o dinheiro desregradamente. Desregradamente, não necessariamente é com meretrizes. Mas o irmão, para cutucar o pai, falou: pô, aí ó, eu aqui trabalhando e esse seu filho. Então, mas aí eu quero voltar no pai. Eu quero voltar no pai. E que coisa mais incrível que é isso. Quando ele diz aqui, e caindo em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me. Faze-me. Ele sai do poder do ter e vem para o poder do ser. Porque ele viu que no mundo é ter. Tanto que quando acabou, ele passou fome e necessidade e o mundo não dava nada. Mas ao voltar para o encontro do Pai, ele não quer mais o ter. Ele quer: faz de mim. Faze-me. E ele continua. A única coisa é que se há um engano do filho, ele pede para que o pai o fizesse como um servo. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando o seu pai avistou, eu fico pensando nisso, tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar porque me faz lembrar, e quem estava aqui vai lembrar, tem acho que umas 3 semanas que o Arley veio aqui, não tem? O pastor Arley pregou. 8 anos na rua, 7 a 8 anos na rua, 20 quilos mais magro, barba enorme, cabelo enorme, vestido como mendigo. Como é que a filha dele o reconheceu na rua? É óbvio? Nem tanto. Porque esse filho voltou magro, cabeludo, maltrapilho, e o pai o reconheceu de longe. Esse é o nosso Deus. Reconhece cada um de vocês. E sabe o que é cada um de vocês. Apesar de nós. Ele nos ama apesar de nós. E Ele corre. Deixa eu falar uma coisa. Era quase que proibido aos anciãos daquela época correrem. Jovem corria, mulher corria, adolescente corria, ancião não corria. Era cultural, porque ao correr iria aparecer a parte das canelas deles e isso para eles era inconcebível. Então o ancião não corria. E por que esse correu? Dizem os estudos que o filho rebelde,
ao retornar, ele poderia ser apedrejado, inclusive pelos próprios colonos da fazenda, da propriedade, que normalmente tinha uma casa muito mais próximo à entrada da fazenda do que a casa do senhor, que ficava mais distante. Então, o filho mais novo, ao retornar, passaria obrigatoriamente pela casa dos colonos, e eles poderiam, se quisesse, apedrejar o menino. O pai voa, deixa todo o protocolo, deixa tudo o que é cultural, deixa tudo que e voa em direção ao filho e faz o quê? O abraça. É meio que dizendo: se atacar pedra, é em mim que está atacando, não é nele. É em mim que vocês vão estar atacando pedra. E claro que aí ninguém atacou pedra. Ninguém atacou pedra. E esse é o nosso Deus. Porque quando Deus nos vê, isso eu aprendi há muito tempo e mudou bastante a minha vida. Ele nos vê através de Jesus. Porque se ele for ver direto João, não vai ver muita coisa boa não. Mas vendo através do sacrifício de Cristo na cruz, é dessa maneira que ele enxerga cada um de vocês, não é olhando diretamente para o Daniel, mas ele vê o Daniel e vê a Gabriele através de Jesus, através do que Jesus fez na vida deles. E aí eles são justificados, aí eles são santificados, não por obras, porque nós não temos essa capacidade, mas pelo aquilo que Jesus fez na cruz. Então ele olha para cada um de nós através desse filtro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aí sim eu posso ter paz e saber que sou salvo, porque eu creio nessa obra redentora de Cristo. E é o que acontece aqui. O pai voa, faz-me como se eu vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E é muito interessante isso daqui, porque aí o filho começa um discurso que devia ter ensaiado meses. E o filho diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tinha mais coisa para falar. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e ponde um anel na mão e sandálias nos pés. Quer dizer, o pai não quis saber. Como estamos longe disso. Estamos longe disso, porque a gente ia pedir justificativas, a gente ia falar: como assim? Você some 1 ano e meio, você some 2 anos e volta nessa maior cara de pau. E o pai não deixa o cara nem falar. O pai simplesmente fala: quieto, agora traz sandália. Sabe o que é trazer sandália? Porque os filhos também trabalhavam, assim como os servos, assim como os trabalhadores, os filhos, tanto que o filho mais velho falava: eu trabalho há tanto tempo com vocês aqui e tal. Então ambos trabalhavam, só que os escravos trabalhavam descalços e os filhos calçados. Então quando o pai fala: põe uma sandália no pé, ele está falando para o filho: você ainda é meu filho. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, pastor, o senhor não sabe como foi meu dia. Eu estou te dizendo, você ainda é o meu filho. E sempre será. Infelizmente tem ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-pai, ex-filho, não existe isso. Então ao pôr a sandália é devolver a filiação. Independentemente de justificativas, de pedidos de perdão, não, estou te devolvendo. E ao abraçar e beijar, dizem os estudiosos que tinham 3 tipos de beijo no Oriente nesse período: o beijo nos pés, que normalmente era dado aos reis, beijo nas mãos, que era dado aos profetas, e o beijo no rosto, porque aqui, se ele abraçou primeiro e o beijou, é evidente que ele o beijou no rosto. Beijar no rosto nessa época tinha praticamente 2 ou 3 significados. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, que era afeto, mas o segundo era dignidade. É o pai falando: estou te devolvendo a sua
dignidade. A melhor roupa. De quem era a melhor roupa que vocês acham que era? Do próprio Pai. Quando Ele diz, coloque nele a melhor roupa, Ele está fazendo algo que por 2 vezes a gente vê na Escritura, Ele está mudando a ordem, Ele está dizendo, tu és o primogênito agora. Não, mas não é o outro. Exatamente. Israel ou Jacó mudou. Tanto é que José fala, mas o senhor trocou a ordem aí, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Porque a palavra de Deus que diz que os últimos serão os primeiros. Então creia que Deus pode mudar a ordem. Não pense que Ele está restrito a uma caixinha. Ele faz aquilo que lhe aprouver. E aqui é isso que acontece quando Ele troca, ou melhor dizendo, traz as roupas para os teus servos. E é assim, ó, depressa. Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, pondo-lhe um anel. Anel então é liderança. Depois de mim nesta casa, quem manda é você. Depois de mim nesta casa, quem manda hoje é você. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai que está de braços abertos. Para te perdoar, para te receber, para te abraçar. Essa história, ela não tem uma vez que eu medite nela, reflita sobre ela, porque é exatamente, é nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu vivo, é nesse Deus que tem me sustentado, é nesse Deus que cuida de mim, da minha família, cuida dessa igreja, cuida de cada um de vocês. É esse Deus. Pode soltar. Se estiver pronto, pode soltar. Porque ao imaginar tudo isso, ao imaginar a dor, o arrependimento que esse filho teve, mas cair em si, se levantar, voltar, ir atrás do pai, e ver o pai ao longe, esse pai reconhecê-lo. Sabe que quando eu estava preparando essa palavra, eu senti no coração de nesse momento chamar vocês à frente aqui e dar um abraço em cada um de vocês. Isso foi o que eu senti no meu coração. Mas ao ir preparando a palavra e agora ministrando a palavra, Deus mudou um pouquinho. Porque a bem da verdade não serei eu que vou abraçar. Mas eu quero receber um abraço de cada um de vocês. Saia daí e vem aqui.